Meus amigos, não é à toa que o nome do nosso país pertence a uma árvore em extinção. Que porrada, hein? Que porrada na Câmara lá para aprovar a PL do desmatamento, PL 2159 de 2021. Uma diferença de mais de 150 votos. E mesmo assim, porque muitos parlamentares não compareceram, porque tem para mim que seria muito maior. Placar 267 a 116. Vamos para a vinheta para falar um pouco mais sobre isso. Solta a vinheta. Pois é. Quem olha assim diz que não, o nosso país está em desenvolvimento. Como eu já falei, país subdesenvolvido, em desenvolvimento, países emergentes, tudo a mesma coisa para se manter desse jeito, a típica colônia. Esculhambamos com o nosso pau-brasil, né? O nome do Ibirapitanga. Ibirapitanga. É o Ibira em Tupi-Guarani é árvore, pitanga é vermelho. Né? Árvore vermelha, vai ver que por isso que eles não vamos extinguir essa árvore vermelha. Nada de vermelho aqui, né? Vamos extinguir isso aí. Mas o discurso desse pessoal não muda, não muda. Isso, para quem acompanha o canal aqui, eu participei, eu era químico, fiz engenharia química, eu compareci a vários fóruns global, a Eco 92, né? E era assim, eu chegava lá, químico, tu é um químico, era fase da quimiofobia, né? O que está fazendo aqui? Não, nós viemos aqui para ver o que nós podemos fazer, daí que apareceu a sustentabilidade, né? Para não poluir o ambiente ou para reduzir, porque é assim, pessoal, isso não tem jeito, a exploração de petróleo não vai acabar, não vai acabar. Mas vocês podem ver que ficou muito mais segura. Na minha época de adolescente era sempre um cargueiro, um petroleiro vazando, problemas de descarte. Hoje em dia está bem melhor, até por causa da nossa Petrobras, que também desenvolve muito isso. Mas não é uma energia verde, longe disso. A melhor que seria mesmo é a nuclear, principalmente para o nosso país. Mas o petróleo, extraindo, tiveram até alguns companheiros que eu vi aí da Petrobras, quando a Marina foi lá no Congresso, né, para dar explicações que ela foi esculachada. E muita gente, esses ambientalistas, ambientalóides, esses caras seguros, olha, realmente tem, que é para segurar interesses de outras empresas estrangeiras, não é porque eles gostem, não. E tá aí o problema, que é um estrangeiro, sempre tem um estrangeiro. O que acontece ali na Foz do Amazonas? A Foz do Amazonas praticamente já foi acertada. A Petrobras, né, os petroleiros empreenderam todos os esforços para fazer a liberação ambiental. E aí o que acontece? O estrangeiro vai e pega só 18,8% que ficou para a gente. Então isso aqui não é para nos favorecer. O discurso deles é sempre o mesmo, para desenvolver o Brasil, né? E não é. Eles são lobistas, eu fiquei bobo com a quantidade. Eu fiz um vídeo aqui no canal, já no início do ano, quando estava aquele calorão, como ficarão essas crianças, esses bebês de hoje, são os adultos do século 22, tá certo? São os adultos do século 22. Como é que vai estar o clima lá, gente? Como vai estar o clima? Vai estar pegando fogo isso aí. Né? E o pior que eu quero explicar aqui para os senhores, não é se você concorda
ou discorda aqui da lei ambiental, né, da liberação, que eles chamam de PL do desmatamento, é porque isso não vai nos trazer benefício nenhum. Os chineses, eu fui num fórum global, aí já tem uns 10 anos, né, quando eles reconheciam que estavam poluindo o planeta, mas iam empreender recursos para melhorar, e realmente estão melhorando. É o que mais reduz o carbono na atmosfera. A China é que mais reduz, entendeu? Poluímos, mas agora vamos melhorar, fazendo replantios, florestas, eles estão muito hábeis nisso aí. Realmente estão melhorando. Nós poluímos, estão fazendo. Mas aqui não, a tendência aqui é piorar. É piorar. E no país, gente, olha só, a população de bois no Brasil, né, de gados, são entre 234 e 238 milhões de cabeças de gado. Tá? Tá nessa faixa aí, entre 234 e 238 milhões. Os Estados Unidos, 87. Ou seja, a nossa população de bois é maior do que a população brasileira, perto de 20 milhões. E isso eu só estou falando de bois. Eu não vou falar nem sobre aves, não vou falar sobre suínos, pesca, não vou falar. Porque quem olha dá a impressão, nós somos bem alimentados. A comida deve ser mais barata, e não é, porque são commodities. Quando vai para lá tem que seguir o valor das bolsas, né? Esculhambamos tudo. O outro são as mineradoras, né? Nós somos o maior rebanho de bovino e pecuária de corte do mundo. É uma matança de animais. E o Brasil é o país que mais mata animais. Mais mata animais. É a indústria da morte de animais. E não é pior. Típico do capitalismo. Que não é matar para comer. Né? Os religiosos aí não dizem que isso é pecado? Isso daí não é pecado, mas apoiam, né? Aposto que esses caras daí sempre estão lá rezando para melhorar o abate bovino, né? Ou seja, não tem um retorno para o povo brasileiro. Não tem, ainda vai ter 30 bilhões vão ser direcionados para refinanciamento da dívida dos produtores agropecuários, não é mesmo? 30 bilhões vão ser... A gente não tem retorno disso. Nós não temos retorno disso. Isso daí é para esculhambar com o nosso país e colocar para eles. E todo mundo se comove quando tem um desastre ambiental. Eu estava vendo aqui em Minas Gerais, então, Rio Grande do Sul, né? Já teve a Mariana, depois Brumadinho. E eu fiquei também, me impressionou assim com a fala do deputado Zé Vitor, né? Do PL de Minas Gerais, se eu não me engano. Ele falando que respeita muito o CONAMA. Olha, o CONAMA é o que faz a emissão das licenças ambientais. E ele dizendo que são técnicos bem preparados e tal, né, que tem que ser respeitado. Ou seja, eles tiraram praticamente o CONAMA, que eles são contra funcionários públicos, tá? Parece que são 114 técnicos do CONAMA. E ele está reclamando que demorava muito, que tinha uma fila muito grande. Ou seja, você deveria aumentar o número de funcionários, mas não. Muito pelo contrário. No governo Bolsonaro diminuiu, agora é que aumentou um pouco. Né? Parece que aumentou um pouco agora. O IBAMA, gente, é órgão de fiscalização. E mesmo assim, se eu não me engano, está em 2.800 funcionários. 3.500, mas tem 2.800 funcionários, entre 2.800 e 3.500 funcionários para o Brasil todo. Tá? Então, os caras dão naquela conversinha, salva a conversa desses caras, salva a conversa deles. Porque não vai, é a impressão que eles passam para você, é o cara que melhor convence de que o Brasil vai melhorar,
que vamos levar progresso, desenvolvimento, que nada. Aí o deputado Zé Vitor, não, eles são muito bons, vai apresentar um projeto que você praticamente descarta o CONAMA. Descarta. O CONAMA é um órgão do CISNAMA, né, a regulação de licenças ambientais, e o cara praticamente descarta. Não, eles são muito competentes, não precisa não. Não precisa não. O licenciamento também por adesão do pequeno empreendedor, essa porra daí de empreendedorismo que eles ficam todo tempo, né? Falando lá pro pequeno que quer abrir algum tipo de comércio nesse sentido. Ou seja, seria muito bom que realmente o nosso povo tivesse algum retorno desse desmatamento. Que aí a gente, não, vamos desenvolver, vamos construir isso aí, sustentabilidade, mas não. Igual dos petroleiros, como eu falei no início, que estavam lá, vamos lá, libera isso aí, Marina, sei que lá. Um bando de companheiros aí. Aí quando foi ver, a maioria ficou lá com os chineses, Exxon, a Petrobras 18,8% só. Né? Vou botar a nota aí dos petroleiros para você ver. Mineradoras, então. Mineradoras têm entre 9 e 10 mil. A maioria são em Minas e no Pará. Vale do Rio Doce, uma das maiores do mundo. Para você ver, quem vê, olha assim de fora, pô, esse país aí, né, pô, comida pra caramba, né? Muitos alimentos, muita proteína, minérios, né? Pô, terras raras, que nada. Continuamos o Brasil colônia. Exatamente como o Brasil colônia. Vem aqui, como aconteceu com o nosso pau-brasil, né? Uma árvore linda, eu só vi no Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. Já pode ser peça de museu. Bota em museu, né? A árvore vermelha, linda lá. Bota em museu, peça de museu. O nosso país é em homenagem a uma árvore, né? Ibirapitanga, que coisa linda. A sessão ocorreu ali 1, 2 horas da manhã. Teve boas falas lá, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. O bicho pegou, saíram no pau lá da deputada Célia Chacriabá. Ela tem descendência indígena do pessoal de Minas Gerais. E o Kataguiri vai lá e fala que ela anda com aquele cocar, né? E o Kataguiri lá, ela chamou o Kataguiri de reborn. Estrangeiro reborn, o Kataguiri falando lá quantas aves ela matou para fazer aquele cocá. É um cosplay, né? Ai, meu Deus do céu. Difícil ter, e ainda mais com essa porrada. Não foi um empate não, gente, foi uma lavada aqui. Caramba, a maioria o PDT teve gente que variou, mas o PT e o PSOL foram contra. É aquilo que eu estou falando, gente. Tem alguns casos que realmente tem deputados, mesmo pessoal da esquerda, que está ali que é para segurar para o interesse de uma firma estrangeira. Realmente tem, não se engane. Mas todos dois é só tratando com o estrangeiro, não tem nada que nos beneficia. Nada, você pode ter certeza. E agora, perto da COP30, o que o Brasil vai falar? A porta-voz lá do Trump mandou uma agora, né? Porque nós estávamos falando, né, sobre o negócio do Lula, do tarifaço do Trump. Ela já mandou lá, dizendo que é o Brasil que mais faz desmatamento no mundo, desmatamento ilegal. Mas agora a gente já pode falar para ela, não, agora é tudo legal, ó. Agora é tudo legal, a gente pode arrebentar, entendeu? Tá tudo legal. Você chega lá, né, já tem um bom argumento para falar sobre isso. Mas essa é a decepção. Tem mais boi do que gente no Brasil, 238 milhões de bois contra 218 milhões de habitantes. A tendência da nossa população é cair. Um dado aqui muito importante, estava vendo a cidade no Mato Grosso, Rondolândia, tem 3.500 habitantes.
336 mil bois. São Félix do Xingu, no Pará, 2,5 milhões de bois. Você vê, olha só, rapaz. E sem falar do estrago das mineradoras, tá? Porque você tem um problema de descarte e ia tudo para embarcar e mandar para fora. Esses caras se viciaram desde o Brasil colônia a fazer isso. Que coisa chata, é revoltante. Eu estou rindo que é para não xingar. Porque não vai ter benefício nenhum, mesmo sendo de esquerda, de direita, não se trata disso. Não se trata disso. O problema é que nós não temos. Nós tiramos nossa matéria-prima, né, para mandar para fora, para escavucar tudo e mandar para fora. Assim que esses países da Europa, dos Estados Unidos, assim que eles ficaram ricos, explorando outros povos, esculhambando, corrompendo políticos, lobistas, os caras que defendem interesses de mineradoras, de agro, da soja, e assim vai, vamos arrebentando tudo, infelizmente sem retorno. O Lula deve vetar, mas algum ajuste pode ser feito. Eu achei esse daqui do CONAMA praticamente tirando o CONAMA da jogada. Eu acho que isso daqui vai ser ajustado, mas de uma maneira geral vai passar. Vai passar. É uma diferença muito grande de deputados, meu Deus do céu. Aqui do Rio de Janeiro, então, né? Ou seja, onde esse pessoal de direita que estão aqui a serviço do estrangeiro, principalmente estão aqui a serviço de firmas, de empresas estrangeiras aqui, que vêm aqui para esculhambar, escavucar, tudo, ferrar com o nosso meio ambiente sem ter o devido retorno financeiro, ecológico para o nosso país. A tendência, infelizmente, é piorar. O clima vai aumentar a temperatura. Lá nos Estados Unidos, no Texas agora, né? O Elon Musk assumiu umas pastas lá, demitiu um monte de gente. Teve a chuva lá que não foi devidamente monitorada. E aqui no Brasil, assim. No Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Emitiram alertas lá, mas deixa. Coisas assim que a gente fica chateado pela perda de vidas. Mas quando chega na eleição, o pessoal vota nesse pessoal aqui que é a favor do desmatamento. Você vê o tamanho do placar, né? 267 contra 116. Então é isso, pessoal. Então deixa o seu comentário. Você acha que vai ter algum retorno para o nosso país devido à aprovação dessa lei? Deixa o like e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.